Já o presidente Jair Bolsonaro afirma ao lado do governador de São Paulo, João Dória, que a permanência dos estados na reforma é uma interrogação. Repórter Vitória Abel. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência ainda é uma interrogação dentro do Congresso, mas reforça que gostaria que todos fossem incluídos. Bolsonaro falou com a imprensa ao desembarcar no aeroporto de Congonhas para agendas na capital paulista. O presidente estava ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do governador de São Paulo, João Dória. Isso está uma interrogação dentro do parlamento, mas cada dia, como se é comum na política, vai-se de um lado para o outro. Nós gostaríamos que todo mundo fosse incluído e fosse uma reforma única. Agora, em grande parte, quem vai decidir isso aí é o parlamento brasileiro. Bolsonaro avaliou como frutífera a reunião de 25 governadores que ocorreu em Brasília para discutir a reforma da Previdência. O presidente ainda atribuiu parte do saldo positivo ao governador João Dória. E com essa vitória, se Deus quiser, grande parte devemos ao governador de São Paulo, que tem coordenado as bancadas dos estados. E nós podemos sonhar um Brasil realmente próspero a partir desse momento que se aproxima. Bolsonaro ainda afirmou estar otimista com o andamento da reforma, que, segundo ele, tem sido pouco desidratada. Para João Dória, os governadores estão alinhados na tentativa de aprovação da nova aposentadoria. Não houve ainda uma deliberação de todos os governadores, mas houve um sentimento de todos os governadores. Um sentimento pela reforma da Previdência, obviamente resguardado alguns pontos que foram objeto de entendimento com o relator Samuel Moreira. O governador ainda reforçou seu apoio incondicional à reforma da Previdência. Josias de Souza, e as articulações pela reforma? Olha, aí nós temos dois momentos, Houve essa reunião ontem, de fato houve uma convergência grande nessa reunião e o relator sinalizou que vai retirar do seu relatório aqueles pontos que os governadores querem que sejam retirados. São pontos que os próprios parlamentares já estavam dispostos a retirar e não afetam enormemente naquele montante de 1 trilhão que o ministro Paulo Guedes deseja obter a economia de 1 trilhão em 10 anos com essa reforma. Vai ficar ali um pouco abaixo disso, mas o importante a essa altura é ter a reforma. Agora, o ponto seguinte é, uma vez conhecido o relatório do deputado Samuel Moreira, é saber se os governadores vão entregar a mercadoria, porque eles estão prometendo entregar os votos das suas respectivas bancadas, não só as bancadas dos seus partidos, mas as bancadas dos seus estados. Então, bancada multipartidária. Se não houver isto, não adianta nada, aí você acaba perdendo o voto, porque se o governador não entrega essa mercadoria, quem hoje é a favor da reforma da Previdência fala, bom, eu não vou botar minha digital aqui se o cara não está colocando a dele. Então tem que ser uma coisa muito bem concertada. E o último ponto é que o Bolsonaro, nessa observação que fez em São Paulo, ele dá a impressão de que o mundo será outro depois da aprovação da reforma da Previdência. Poderemos sonhar com um Brasil melhor e tal. Está muito enganado. A reforma da Previdência é um passo necessário e importante, mas está longe de ser a única coisa que vai nos trazer este sonho de um Brasil próspero e desenvolvido. O presidente que arregace as mangas e que prepare as providências que precisam ser adotadas depois da reforma. Denise. O Josias tem razão em relação a isso, e eu acho que o governo pode ser muito mais cobrado até se depois da aprovação da reforma da Previdência, colocada aí como prioridade na pauta, a economia não começar a crescer e devolver algumas perdas importantes que tivemos aí ao longo dos últimos anos, especialmente mercado de trabalho, investimentos, melhoria de qualidade de serviços, enfim, até os empresários cobram uma atividade maior. Agora, em relação à reforma da Previdência, o que chama atenção nas discussões todas, além daqueles pontos que já causavam divergências desde o início, capitalização deve ficar para uma outra etapa mesmo. A gente percebe que não houve adesão de boa parte dos parlamentares, os governadores também têm seríssimas dúvidas, o governo colocou lá a ideia de capitalização sem dar maiores detalhes, então embola um pouco até a conversa você alterar o sistema atual e ainda criar um novo sistema para quem for ingressar no mercado de trabalho sem se saber ao certo qual seria o suporte financeiro. Há várias discussões no próprio Congresso de outras propostas apresentadas por especialistas, alguns querendo utilizar para a formação dessa poupança inicial dos trabalhadores para aposentadoria, até recursos do Fundo de Garantia. Então muita coisa ainda terá de ser
discutido e o governo apenas jogou a ideia, não deu muitos detalhes do que se pretenderia fazer. Então eu acho que o foco mesmo vai ser a definição das regras atuais, a revisão dessas regras no sistema atual. E aí capitalização fica numa segunda etapa.